Então, são 5 horas. Acho que já está na hora de começar. A gente é sempre bem pontual no início do nosso Radar Acespro, que é uma iniciativa da Acespro do Rio de Janeiro. Já estamos, eu sempre perco o número, mas acredito que estamos na 16ª ou 17º programa desse evento que reúne pessoas importantes, cérebros que estão na nossa sociedade. E hoje o nosso convidado... Bem, eu vou chamar o Márcio, e o Márcio vai fazer a honra da casa, porque hoje ele é o nosso patrocinador. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu espero Márcio que vocês estejam me escutando bem aí no áudio. Qualquer coisa é só falar aí no chat. Vamos só fazer o seguinte, vamos tomar como regra, quem não estiver falando, colocar o microfone mudo, para não dar uma microfonia, nem... enfim, nem isso. Isso vale para o Henrique e para a Maria Luísa também. Então, a iniciativa Acespro de fazer o radar é muito legal. A Maria Luísa, ela tem mantido uma cadência muito importante nessas reuniões, que é um encontro entre os associados e também se estende a toda a comunidade de TI do Rio de Janeiro e de fora, né? É comum a gente ver gente de fora do Rio de Janeiro participando desses grupos, mas o que é mais legal é essa cadência e o fato dela estar se repetindo várias vezes, né? A gente, nesse momento, tem o prazer de convidar aqui o Henrique, que é conselheiro do CGI já há alguns anos e alguns mandatos, e ele tem a representação das empresas de TI, né? Nós vamos falar um pouquinho de como é que a internet está se comportando durante esse período de quarentena. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do PTT Rio de Janeiro e das ações que a gente pode fazer com as empresas para que o uso do PTT seja incentivado, né? E também vamos falar um pouquinho da nossa experiência como empresários e como empreendedores do setor de TI, né? Para quem não sabe, quer dizer, a Maria Luísa se desconectou, eu acho que ela caiu, mas eu sou o Márcio, eu fundei há 25 anos atrás a ANT, que é uma empresa que provê soluções de cloud computing, infraestrutura, né? Tanto de redes públicas, de clouds públicas como de clouds privadas. A gente, na maior parte das vezes, atende aos nossos clientes com soluções de cloud privada. Somos grandes usuários do PTT aí, grandes usuários da internet, né, de uma forma geral. Quem não é aqui é usuário de internet, principalmente nesse momento, né? Então, a nossa empresa, inclusive, nós temos uma ação muito parecida com o Radar, inspirada no trabalho da Maria Luísa, que é o Telefone Vermelho, que vai ao ar toda quinta-feira às 11 horas. A gente discute assuntos relativos à pandemia também, e sobre migração para cloud, segurança, LGPD, mas aí num caráter mais comercial, né? Apresentando as nossas soluções e as oportunidades de uso dessas tecnologias, e principalmente a nossa experiência nessa condução dessas tecnologias. Então, Maria Luísa, muito obrigado de novo pela oportunidade que você dá para as nossas empresas ao abrir esse canal. Eu já disse para você isso e repito para o público aqui, que eu tenho uma grande admiração pela sua coragem de assumir uma instituição como a SESC. O fato de você fazer isso de forma voluntária é uma coisa muito bacana, é uma iniciativa que merece ser respeitada e também comunicada para que todos saibam que esse esforço pessoal teu aí é voluntário, né? Ao fato de você promover essa aproximação e ao Henrique, que é uma pessoa super querida e está sempre à disposição e, acima de tudo, sempre de bom humor, né, Henrique? Eu nunca vi o Henrique chateado com alguma coisa. Impressionante, né? Está sempre pronto para atender. Não, mas vamos ver, então tá, como é que a gente pode fazer, como é que pode ajudar? Está sempre aí. Então, Henrique, eu acho que a gente pode fazer um papo legal aqui,
eu só pediria a todos, esse papo vai ser entre eu, o Henrique e a Maria Luísa, né? A Maria Luísa representando a CESP nesse caso, e também a lá de 245, que é a empresa que ela fundou e dirige, né? E eu pediria só a vocês que colocassem as suas participações no chat, e eu, como mediador, se for o caso, a gente entra e coloca, dá destaque na participação. Muito bem, Henrique, eu imagino que a gente possa falar rapidamente da filosofia do CGI e dos PTTs, do nosso propósito de aumentar o PTT do Rio de Janeiro, as ações que você tem participado ativamente junto às instituições como a CESP, a Brascom, a ABS, que te elegeram como o representante do setor no CGI a respeito da LGPD, de fake news, enfim, tudo isso aí. Vamos começar com o papo aí, você colocando o que foi importante aí. Vou te passar a palavra então, Henrique. Obrigado, Márcio. Todos estão me ouvindo? Obrigado aí a CESP por esse convite, a Maria Luísa, e espero que a conversa seja boa sobre a internet nos tempos de pandemia, né? Logo que aconteceu aí em março, né, quando foi decretada a pandemia, houve uma grande preocupação e pôde-se sentir alguma degradação do serviço de internet, né? Eu vou falar um pouco hoje sobre a percepção e as medições que foram feitas no Comitê Gestor em relação ao uso da internet depois de março, depois que se decretou a pandemia, e também entrar em alguns detalhes da infraestrutura que o Comitê Gestor opera no centro da rede, né, da internet do Brasil. O Comitê Gestor, como alguns sabem, é uma entidade criada por um decreto, depois referendado no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados. É uma entidade formada por governo, setor privado, academia e terceiro setor. E nós da sociedade, né, setor privado, eu representando aí o setor de TI, como o Márcio falou, somos eleitos por um mandato de 3 anos. Agora está iniciando um novo mandato. Eu fui reconduzido para uma cadeira no Comitê Gestor representando o setor privado e tenho lá alguns colegas que se reelegeram também e outros novos que entraram. Entraram 11. Né? O total de representantes eleitos são 11. No governo tem 10 pessoas. Nesse momento, a gente está esperando aí a publicação do Diário Oficial para iniciar o mandato, quer dizer, oficialmente, a eleição fechou já, mas a gente está trabalhando, todo mundo já virtual, né, desde março, e trabalhando em algumas coisas. E a operação do Comitê Gestor, o Comitê Gestor tem um CNPJ, o Comitê Gestor, como é uma entidade política, ela não tem a personalidade jurídica. A personalidade jurídica do Comitê Gestor é o NIC-BR, que é uma entidade sem fins de lucro, que, ou seja, primeiro, é muito conhecida porque recolhe, né, o valor de domínios, né? Todo mundo que tem um domínio.br paga aqueles R$40 por ano para o registro.br, que é do NIC-BR. Isso aí que banca a estrutura, ou seja, de pessoal, de equipamentos, de infraestrutura que o CGI-BR tem através do NIC. Então, a gente, para falar da questão da pandemia, quer dizer, como o Comitê Gestor, através do NIC, opera os chamados pontos de troca de tráfego em 32 localidades, o Rio de Janeiro é uma delas, é a segunda maior, a maior é de São Paulo, a gente tem condição de, pelo menos no centro da rede, de medir como é que a internet está se comportando em relação, vamos dizer, a esse aumento de tráfego que houve. O que houve? Primeiro, um aumento da demanda, né, porque tudo foi para online, né, o comércio eletrônico bombou, o acesso
as pessoas acessar qualquer serviço bancário que seja, cresceu para burro, mídia, streaming, etc., videoconferência. Então, quer dizer, o volume cresceu. O volume cresceu muito e mudou de horário, né? Porque mudou de horário, não. O horário mudou um pouco, mas principalmente mudou de casa para o escritório, do escritório para casa, né? As pessoas no home office deixaram de usar as redes que estavam nos escritórios e passaram a depender das redes nas suas casas, né? Algum problema houve, lógico, porque muitas residências não estavam preparadas para receber as famílias com 4, 5 computadores trabalhando em home office em casa, né? Então, isso deu uma certa... Está dando aí uma certa mexida no mercado no sentido de upgrade nas próprias residências, né? De links, etc., para poder ter uma internet de melhor qualidade para trabalhar em casa. Mas o fato é o seguinte, que eu vou mostrar algumas medições feitas, mas, assim, em linhas gerais, houve um primeiro impacto, quer dizer, o impacto até continua até hoje, mas por conta da última milha, ou seja, daquela ligação final que conecta os usuários, se você está em casa num grande centro, ou uma grande operadora, ou um provedor, se você está num pequeno interior, tem menos opções, mas normalmente ligado a um provedor também, e ainda se sente, por conta do volume aumentado, uma dificuldade grande, particularmente fora dos grandes centros, onde há menos competição, da velocidade, porque alguns canais lá na última milha ficaram estrangulados. O cara só tem acesso por rádio, ou só acesso por celular, ou por satélite. Sentiu, vamos dizer, todo mundo pendurado aí na internet, sentiu uma mudança. Mas na rede, no centro da rede, o comitê gestor, os pontos de troca de tráfego, eles reúnem redes chamadas sistemas autônomos, né? No Brasil tem 7.500 praticamente sistemas autônomos, e esses sistemas autônomos estão interligados nos pontos de troca de tráfego das capitais, né? No PTT, ou seja, nessa infraestrutura que o comitê gestor mantém, nós tínhamos tipicamente uma capacidade, um fluxo de 9 terabits, né, instantâneo, era o nosso pico, né? Hoje o nosso pico está em 11, quer dizer, já houve um acréscimo nesses 3 meses de 2 terabits por segundo no pico do uso da internet brasileira, que a gente consegue medir, né? Isso não gerou problema no centro da rede, quer dizer, que é o que a gente tem mais capacidade de mexer, porque isso está dimensionado para capacidades ainda maiores. A gente vai crescer mais, quer dizer, o uso da internet vem crescendo independente de pandemia ou não, e vai crescer, só que esse ano cresceu mais, mas não há problema, vamos dizer. Alguns lugares, eu diria que São Paulo a gente mediu que até melhorou, porque como os provedores de banda larga tiveram que fazer upgrades, e eles conseguiram fazer upgrades, os upgrades feitos para atender a demanda maior da pandemia fizeram que, em alguns lugares bem atendidos, né, de São Paulo, que a conexão até melhorasse, né? E não há, vamos dizer, nenhum temor por parte do comitê gestor e do NIC de que não houve crise, vou dizer, grande no centro da rede, e não deve haver, quer dizer, embora esteja crescendo ainda. Os dados que a gente tem, eu vou mostrar dados de mais ou menos 15 dias atrás, mas de 15 dias para cá aumentou um pouco, mas mesmo assim está dentro de um parâmetro de normalidade. Não vamos dizer, entender que está tudo maravilhoso, lógico que não. Esse assunto que é super divulgado na mídia, de que o pessoal da escola pública não está querendo fazer educação, não está podendo fazer educação online porque não tem infraestrutura suficiente boa, é verdade. Quer dizer, há um privilégio de acesso em alguns lugares, né, e para determinadas pessoas. Então,
toda aquela, vamos dizer, má distribuição de renda, ela se reflete numa má distribuição de recursos de acesso para a internet, né? Então, quem não tinha um bom acesso, dependendo do celular, ou tinha um acesso banda estreita ou banda larga muito fraca, realmente foi prejudicado ou é prejudicado porque não consegue fazer tudo online, porque simplesmente não tem a capacidade para tanto. Quer dizer, mas isso não piorou. Isso aí, na verdade, é o que era, né? Só que se viu que é insuficiente. O cara que tem uma franquia lá de, sei lá, 10 GB por mês, ele não consegue fazer a vida online que é necessária, por exemplo, para o ensino à distância, né? Mas esse é um problema, vamos dizer, de universalização da banda larga, um problema de infraestrutura, um problema, vamos dizer, de outra ordem, que não é por conta da pandemia. A pandemia só fez mostrar que esse problema é grave, né? Mas, do ponto de vista da infraestrutura da rede principal, da rede do backbone, né, a gente está numa situação, vamos dizer, confortável e com capacidade para crescer. Tá? Eu vou mostrar alguns slides aqui para poder ilustrar o que eu estou falando e quero falar sobre os pontos de troca de tráfego, para poder ficar claro o quanto é importante essa infraestrutura que já tem 15 anos no Brasil, fez 15 anos agora em novembro, para a internet brasileira. Tá? Vou apresentar aqui para fazer ilustrar algumas das coisas que a gente está falando aqui. Espero que funcione aqui. Compartilhar. Bom. Saiu da tela errada aqui. Bom, vocês estão vendo, né? Esse gráfico aqui mostra no tempo como é que foi. Aqui está mostrando as velocidades mínimas de download média do Brasil, tá? Então, essa primeira linha vertical, aqui do lado esquerdo, mostra o primeiro caso, né? Antes tem o primeiro caso, depois a segunda barra vertical, a primeira morte, depois a redução de qualidade do streaming, né? E depois mostra até 3 de abril, esse gráfico mostra isso. Então, o que mostra aqui? Que a internet realmente, depois da primeira morte, você também teve uma queda no download, na velocidade de download, essa velocidade de download média, vamos dizer, o ponto mais baixo do download. Depois houve aquela redução que vocês lembram, que o Netflix, o YouTube passou a reproduzir, como o vídeo gasta muito, eles baixaram a resolução do vídeo. Isso foi importante. Isso foi feito por iniciativa das plataformas. Isso imediatamente teve um reflexo na capacidade de download, porque os canais entupiram menos. Particularmente os canais lá vinculados à última milha e ao operador na ponta. Não lá no centro da rede, isso aí, é claro que o fato de passar vídeo em alta definição altera o uso da rede. O uso da rede aumenta, mas para quem está no centro da rede, isso é completamente administrável, o que não é, às vezes, para quem está na ponta, né? Então, essa mudança aí, feita pelas plataformas de baixar o download, foi benéfica no sentido da experiência da internet, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é por que a rede brasileira ela responde bem a uma situação dessa, vamos dizer, não esperada, de aumento da demanda de uma hora para outra, né? Na verdade, o Brasil é o país que tem, talvez, uma das maiores quantidades de sistemas autônomos. Esse 7.307 aí, em 1º de novembro, está invertido, porque é apresentação em inglês, representa 7.300 redes independentes que formam a internet brasileira. Na verdade, a internet brasileira é a interligação dessas redes aí. Quer dizer, a SN, vamos dizer, para simplificar para vocês, um provedor de acesso tem uma SN, um operador de telecomunicações tem uma SN, um grande provedor de conteúdo tem uma SN, o Google tem uma SN, o Facebook tem uma SN. Então, você tem no Brasil 7.000 entes que têm sistemas próprios de numeração, né, que participam da nossa internet. Isso é muito bom, porque
como a internet é um conjunto de redes e é uma rede distribuída sem um controle central, quanto mais players, quanto mais entidades participam dessa rede, mais resiliência ela tem. Quer dizer, isso é um mérito que a gente conseguiu desde o início, lá nos anos 90, quando se decidiu que a internet não ia ser estatal, poderia ter sido, né? E se formou o Comitê de Gestão da Internet, e se estimulou uma grande competição no setor, né? Pelo fato de você separar telecomunicações do serviço de valor agregado, você criou esse mercado que, por incrível que pareça, ele cresceu de 95 para cá. Então, cada vez tem mais provedor, mais player nesse mercado. Para vocês terem uma ideia, os provedores pequenos representam hoje 25% ou 30% do mercado brasileiro de acesso, de banda larga. Quando o maior provedor de acesso de banda larga também tem uma ordem de 25% ou 30% nessa ordem de grandeza. Então, os pequenos e médios têm uma importância muito grande no atendimento no Brasil, particularmente do interior. Tá? Isso aí faz com que a gente tenha resiliência e alcance, embora tenha esses problemas que a gente falou de universalização e qualidade na ponta em função dos lugares que têm menos competição e menos poder de mercado. Esses caras autônomos, eles se reúnem nos chamados pontos de troca de tráfego, que eu vou mostrar em seguida aqui. São esses pontos azuis que estão marcados aí, são 32 no Brasil agora, em todas as capitais, mais algumas cidades, né? O maior é de São Paulo, então há uma interligação desses esses sistemas autônomos a esses pontos de troca de tráfego nas cidades. Por exemplo, eu vou mostrar antes isso aqui, deixa eu voltar lá e depois eu volto aqui. O Rio de Janeiro. Tá? Esse é o ponto de troca de tráfego do Rio de Janeiro. O ponto de tráfego do Rio de Janeiro tem esses 5 em cima, e 2, 3, 4, 5, tem 11 PICs, sendo mais 2 são PICs centrais. Então, o tráfego de internet do Rio de Janeiro, ele está centralizado não pode dizer assim, porque na verdade é um anel, né? É um grupo de 11 entidades que estão interligadas entre si e que todos os sistemas autônomos eles convergem para esse ponto de troca de tráfego aí. Ele é responsável hoje por 1,5 terabyte por segundo. Vocês lembram que eu falei que hoje estamos em 11, né? Então, o Rio de Janeiro significa, hoje 15%, talvez, do tráfego de internet do Brasil inteiro passa pelo ponto de troca de tráfego do Rio de Janeiro. Esse ponto de troca de tráfego do Rio de Janeiro, ele cresceu muito, né? Ele nos últimos 3 anos, ele aumentou bastante a sua importância, né? Porque, além de ter os conteúdos nesses diferentes parceiros aí, você tem os principais conteúdos da internet, né? Você tem Google, você tem Facebook, você tem Netflix, você tem Globo, você tem aí um acesso como se fosse numa intranet para a maior parte dos conteúdos que um usuário precisa, né? É importante você estar conectado a um ponto de troca de tráfego, ou o teu provedor está interconectado num ponto de troca de tráfego, porque cerca de 70% dos conteúdos que se procura na internet estão aqui já dentro. Então, tem um acesso muito rápido, não depende de ir nem sair do Rio de Janeiro, entendeu? Não precisa nem ir para São Paulo. É lógico que São Paulo está ligado com o Rio, alguns conteúdos são buscados em São Paulo, já que o de São Paulo é bem maior, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, você tem 342 sistemas autônomos conectados, né, no Rio de Janeiro, e eles, por sua vez, estão conectados a sistemas, no caso, sistemas autônomos de fora do Rio estão conectados também ao ponto de troca de tráfego do Rio de Janeiro, assim como 18 ASNs estrangeiros, né? Então, você vê, não só a gente está trafegando a internet, vamos dizer, dos parceiros do próprio Estado, né? Como também está recebendo conexões aí do interior de Minas. Você vê, em roxo, são os caras que têm mais, né? Então, você tem em Minas Gerais, você tem 34 ASNs mineiros ligados ao Rio de Janeiro, e tem, no caso de São Paulo também,
pelo menos 34, aqui é por faixa, né? Então, o Rio de Janeiro passou a ser também um polo importante. É claro que, como ele é o segundo, ele está bem longe de São Paulo, né? São Paulo é isso aqui, ó. São Paulo você tem um tráfego de médio, um tráfego no pico de 7 terabits, né, por segundo. Tem todos esses caras aí conectados. Você tem NIC, Telecom, Sandor, USP, Embratel, Telefone, todos esses caras verdinhos aí que estão pisados no barramento são os participantes do PTT de São Paulo, né? E você tem lá realmente, o principal centro da internet brasileira. Inclusive, a gente tem um data center onde os conteúdos principais da internet brasileira estão localizados e que estão todos sendo acessados por esses parceiros aí, através dessa rede interna, dessa rede que interliga o PTT de São Paulo, né? Há ligações de PTTs das diversas cidades, em São Paulo e outras, mas são ligações privadas. O projeto não faz parte do projeto do comitê gestor bancar a interconexão dos pontos de troca de tráfego das cidades, né? Você só comparando com o Rio, olha só, você tem 1.760 sistemas autônomos em São Paulo. É o maior PTT do mundo nessa métrica, no sentido do número de participantes, né? Então, você tem do Rio de Janeiro, no roxo, entre 90 e 121 ASNs do Rio que se ligam lá, e o Brasil inteiro, e 91 sistemas autônomos estrangeiros conectados. Então, São Paulo, com certeza, é o ponto de tráfego mais importante da internet brasileira, né? Eu queria ressaltar, antes de passar a palavra aí para a Maria Luísa e para o Márcio, e para ouvir também questionamentos, falar da questão dos CDNs, né? Eu falei lá que os conteúdos importantes da internet estão presentes nos pontos de troca de tráfego. Então, aqui tem um mapa dos principais, né? Google, Facebook, Netflix, Amazon, Microsoft, Akamai, etc. Akamai, Cloudflare, Fastly são CDNs que são sistemas de réplica de conteúdo de diversos fornecedores, né? Então, você tem isso espalhado tanto pelo São Paulo, Rio, quanto também Fortaleza, que a gente tem um ponto de tráfego importante, Porto Alegre e Curitiba, aqui tem um mapa de como é que estão distribuídos esses principais conteúdos pelos pontos de troca de tráfego. Então, bom, é isso pelo momento. Eu acho que a mensagem que eu tenho a dizer, né, que é importante realmente que a gente fortaleça, né, os PTTs. Eles são fundamentais para que a gente tenha a resiliência que está tendo em relação no momento de crise e para fazer realmente a digitalização da sociedade, né? E é importante que empresas que tenham conexões na internet sejam conectadas a esses PTTs de alguma forma, e principalmente empresas de conteúdo, que tenham conteúdos importantes e relevantes, disponibilizem esse conteúdo através dessas estruturas, porque certamente seus conteúdos serão acessados com melhor qualidade pelos seus usuários. Márcio, essa seria a minha intervenção inicial. Eu me coloco à disposição aí, quero ouvir também a fala de vocês. Muito legal você apresentar para a gente a filosofia do PTT e também o comportamento da rede nesse momento de pandemia, né? A gente nem imaginava que em 1990, quando a decisão de ter o CGI podendo fornecer uma rede mista, né, que não é nem privada, nem é do governo, mas que pode crescer de uma forma tão ágil e flexível, seria tão importante hoje para a gente não ter isso concentrado, seja na mão de estatal, ou seja na mão só de empresas privadas, né? Quem entrou aqui foi o Paulo Protásio. Até queria agradecer a presença do nosso amigo, porque ele é um entusiasta do tema, né? Eu acho que você lembra que o Paulo, ele ajudou muito a gente quando Oi, Paulo. Boa noite, Paulo. Bem-vindo. Você está no mudo, Paulo. Você está sem voz.
Tem que abrir o microfone, Paulão. Essa operação de fechar e abrir microfone não é só para profissional. Você conhece o CGI, pô? Sabe o que é trocar tráfego e não sabe. Poucos usuários conhecem essa demanda como você, né? Bom, e nós todos somos dependentes do CGI, então tem que conhecer mesmo. Isso é verdade, isso é verdade. Bom te ver aí. É que nem pai, mãe, tio, avô. Eu estou lembrando aqui, Henrique, da força que o Paulo deu para a gente. Faz 2 anos que a gente teve na prefeitura, né? É uma pena. Eu chamei o Júlio, talvez o Júlio esteja aí, eu não sei se ele veio, mas o Júlio é o presidente do IPLAN, Paulo. E na época ele era o gerente de rede do IPLAN, e já existia a nota carioca, que é a nota que todo mundo que tem um CNPJ aqui no Rio de Janeiro tem que usar, emitir uma nota fiscal, né? E foi um mérito para a gente, né, Henrique, para a SESC, para o trabalho do Henrique, aproximar esse conteúdo do PTT, né? Fazer essa troca de tráfego, né? Foi uma iniciativa que partiu de você, por acaso. E realmente hoje é um conteúdo relevante para a gente, né? Eu fiquei entusiasmado com a informação que foi passada aí, ou seja, a relação com São Paulo. Eu acho que foi o Fauliaba que fez a apresentação, né? Fui eu. E o que eu acho que a relação com São Paulo, quando ela é falada e é descrita, eu fico contente pra caramba, porque mostra que a gente continua em segundo, tá? O problema é passar para terceiro, ou seja, quarto, aí por diante. Ou seja, eu estou querendo ver se a gente pode, Fauliaba, fazer um programa para ficar ali parelha com São Paulo. Nós temos tudo para poder fazer uma mexida nesse sentido. Inclusive, esse projeto que está acontecendo depois do Covid mostra que a ideia de você ser capital, a gente já é capital mundial da arquitetura. Por que a gente não pode ser capital mundial do enlace com o quadro da internet? Eu procurar encontrar outros goals que a gente possa perseguir. Eu cumprimento você pelo esforço, sei que você e o Márcio lá que estão unha e carne nesse processo, mas a gente não conseguiu botar no porto. A gente hoje tem uma chance de voltar ao tema. O porto está passando por um período bastante difícil, inclusive para manter até as atividades que são inerentes da concessionária. Valeria a pena uma hora dessa a gente sentar e conversar. Deixa eu até falar, Henrique. Eu estou devendo essa bola para o Protásio, tá, Henrique? A gente ficou de conversar sobre isso. A Maria Luísa também já pautou isso. Sim, já pautamos isso. Como é que a gente Eu pode... até queria fazer uma observação. Há alguns anos atrás, na época da Olimpíada do Rio de Janeiro, um amigo meu que defende muito a inclusão social, as questões sociais, porque se preocupa com a pobreza do Estado, da cidade, questionou o investimento que foi feito em infraestrutura de tecnologia de internet na ocasião. E falou que isso seria uma contramão dos objetivos mais necessários, mais imediatos da sociedade. E aí ele, na verdade, estava debatendo com uma outra pessoa na internet, e eu me meti no debate, e falei o seguinte, que a internet, expandindo-se para fora do centro da cidade, daquele núcleozinho onde ela é muito bem servida, ela tem uma função social espetacular. E hoje em dia, quando estamos vivendo esse período de pandemia, isso é bem mais evidente. Vou explicar. Muita gente sai da periferia para trabalhar no centro da cidade, para uma atividade que deveria ser até exercida na periferia, que é, por exemplo, call center.
empresas de call center que juntam muitas pessoas para fazer um trabalho intensivo em mão de obra. Hoje se estabelece no centro da cidade porque tem uma internet mais eficiente e traz a população de fora que se aglomera em transporte público, sujeita à contaminação e dificultando o negócio em si, porque certamente o negócio seria mais barato e melhor se fosse feito junto à população que trabalha lá. Mas eles não conseguem trabalhar distante do centro porque não tem uma infraestrutura de internet satisfatória naquela região. Então, você dar internet fora dos centros é um investimento na economia, no emprego, até na saúde, que estamos trabalhando e vendo isso agora. Você vê que você falou que São Paulo, ao contrário do Rio de Janeiro, teve até uma melhora da internet porque os provedores se expandiram. Isso significa que eles tinham espaço para se expandir, que eles tinham uma certa folga. Eu posso estar interpretando errado, mas eles tinham uma folga para fazer essa expansão e talvez em outras cidades, particularmente no Rio de Janeiro, essa folga não existe, que a gente já está batendo no teto. Essa interpretação minha é verdadeira? É verdadeira. Na verdade, o fato de a gente ter no Rio de Janeiro áreas em que há uma conectividade muito ruim, quer dizer, existe alguma, claro. Há pouco tempo atrás não existia nada lá passando do de Caxias, saindo aqui da Zona Sul e do centro, não tinha nada. Agora você tem já uma cobertura um pouco melhor, mas é muito deficiente, né? Isso que você falou é verdade. Eu acho que os data centers estão fora do Rio muito por conta disso, porque você tem outras cidades em que você tem... Você tem outras cidades que você tem outras regiões, você tem uma conectividade muito melhor que a do Rio de Janeiro. Sobre a questão da Olimpíada, de fato, foram feitos investimentos, mas os investimentos eles foram feitos de uma forma... não foi usando a estrutura que eu estou falando, entendeu? Não foi interligando aos pontos de troca de tráfego, por empresas privadas que fizeram redes para a prefeitura que, na verdade, deixou muito pouco de infraestrutura para a cidade, entendeu? Na verdade, foi um investimento que não foi infraestrutura, foi um serviço para a Olimpíada. Depois alguma coisa, mas menos do que deveria. No caso do Porto, eu queria falar para o Paulo Protásio o seguinte: houve uma melhora importante nos últimos 2 anos em relação à conectividade do Rio de Janeiro, ao crescimento do PTT, com mais participantes, mais sistemas autônomos. Embora a gente não tenha conseguido chegar ao Porto por algumas razões, a gente chegou, nesses últimos 2 anos, a gente montou pontos de acesso e interligação ao PTT no teleporto. Hoje no teleporto tem 3. Naquele mapa que eu mostrei lá, dos 11, tem 3 com teleporto. Então, o teleporto passou a fazer parte do ponto de troca de tráfego, e isso foi muito importante. Isso aí aconteceu mais ou menos na mesma época que a gente conseguiu interligar o Plan Rio, que o Marcos falou, ao PTT. Por incrível que pareça, o Plan Rio está do lado ali do teleporto, muito próximo dos anéis que interligam os identidades da internet do Rio de Janeiro. Ele não estava no PTT. A gente conseguiu aí, com um esforço aí grande, né, fazer com que eles se conectassem. Hoje, com certeza, eles gastam menos, né, muito menos em conexão à internet, comprando trânsito, e tem conteúdo disponível à população de uma forma muito melhor do que era. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente espera que seja feito por todos os serviços, produtos de conteúdo do Rio de Janeiro, e isso vai fazer, com certeza, a internet do Rio de Janeiro crescer e se aproximar mais da internet paulista. Mas houve um crescimento, eu não estou com um gráfico aqui, mas houve um crescimento bem importante da internet do Rio de Janeiro, do ponto de troca de tráfego do Rio de Janeiro, nos últimos 2, 3 anos. Henrique, eu, até atualizando o Protásio, a gente vem avaliando as formas de crescimento, como é que a gente pode dar calor nessa situação. E uma questão, Paulo, é que realmente não só o Porto, a gente precisa ter ele com o PTT, mas também o Parque Tecnológico. Lá na Ilha do Fundão, seria um lugar que seria bom para a gente ter um PTT, né?
por vários motivos, né? Isso, de certa forma, o Henrique conseguiu viabilizar até a parte do CGI para isso. As pendências que ficaram foram de outra natureza, foram pendências da cessão da fibra, enfim, de questões de interrupção de continuidade da gestão. E aí, conversando com o Henrique, talvez ele possa colocar aqui de uma forma, até como um dever de casa para a gente, Luísa, lá na CESPRO, que seria, e se a gente conseguir ter um caminho alternativo, do seguinte sentido, de tentar fazer um programa para atrair as grandes instituições e empresas para usarem o PTT. Quer dizer, o Paulo foi visionário quando identificou essa questão, quando identificou que a nota carioca não usava o PTT, e aí, se usar, seria um conteúdo relevante, foi uma economia gigantesca para a prefeitura e foi um aumento do nível de serviço também gigantesco para todos. E o PTT, como é uma entidade sem fins lucrativos, ela cumpriu o seu papel, que ela entrega melhor e mais barato o conteúdo. Então, ela entrega o Google, ela entrega a Netflix, ela entrega a Microsoft, todo mundo que tem conteúdo relevante, Facebook, a carioca, né? Da melhor forma e mais barata. E que você acha que a gente poderia fazer um plano e contar com a CESPRO aí para aproximar os grandes players, por exemplo, a Petrobras, a própria Vale, que são grandes usuários no modelo de acesso do PTT? Será que isso seria relevante no tráfego do PTT e aumentaria a nossa participação também nisso? Eu diria o seguinte, a gente tem como fazer uma agenda, passos a serem seguidos para chegarmos a esse objetivo? Maria Luísa e Marcos, até é uma pergunta que também o Marcos Vilas falou sobre a questão da nossa capacitação e os gargalos de internet no Rio de Janeiro. Eu tenho a impressão que o plano deveria ser feito, e acesso é importante para isso, porque antes de tudo, a gente tem profissionais capacitados nas empresas, nas grandes empresas particularmente, mas o conhecimento sobre essa estrutura de internet e os pontos de tráfego não são suficientemente disseminados. No Rio de Janeiro, com certeza, entendeu? Quando você vê uma empresa como a Iplan Rio, a empresa da prefeitura, tendo tudo para se interligar e não se interligando, entrando agora há 3 anos atrás, Petrobras, Vale e outras grandes empresas também não utilizam, mesmo podendo se utilizar, de todos os potenciais que se tem para ficar no estado da arte e infraestrutura de internet. Eu diria que um programa de capacitação, o comitê gestor tem até e faz, que técnicos, né, que estão lidando com esses assuntos. Os provedores estão muito atualizados em relação a isso, né? Alguns mais, outros menos, mas eles vivem essa realidade no seu dia a dia. Mas as empresas não, né? As empresas ainda não aproveitam de maneira adequada, mesmo as grandes, os potenciais e o potencial que teria a utilização dessa infraestrutura. Então, a sua proposta seria a CESPRO, por exemplo, realizar cursos ou palestras em que detalhe mais para conscientizar esse uso? Eu acho que a sensibilização é importante do pessoal a nível gerencial de telecom e de TI, porque os cursos vamos dizer, mais pesados, mais técnicos, o comitê gestor dá e disponibiliza online. Já fez no Rio alguns encontros presenciais, quando era possível. Vamos dizer, capacitar o profissional de rede, o gerente, o sujeito mais técnico, a gente tem um trabalho bem feito no comitê gestor, mas eu acredito que, com o auxílio das entidades que estão ligadas ao tema, e o Poder Executivo também, poderiam chegar aos gestores, e esses têm que ser sensibilizados, não com cursos muito técnicos, mas com apresentações que você faça uma explicação assim para eles poderem
ela chamar o pessoal técnico e botar eles para poderem atualizar os seus conhecimentos, se for o caso, e montar projetos, né? Montar projetos para poder fazer com que isso funcione melhor. Acho que esse seria um papel importante, um plano, acho que legal para ser trabalhado. Entendi. Então, o primeiro passo, a gente reúne, criam eventos de sensibilização para eles, para chegar a essa iniciativa, mas seria interessante que a gente já falasse de horizontes, né, de onde pretendemos chegar com essa conscientização. O ponto, Luísa, é a gente diminuir o gap e aumentar o uso do CGI. Né? Quer dizer, a gente tem uma frente que o Protásio plantou não faz muito tempo, que é a gente expandir para áreas de estratégia de interesse da cidade. Ele é um defensor do porto e lá realmente, se tiver um PPP, a internet vai ser melhor e mais barata lá, vai atrair mais empresas para lá. Então, essa bandeira ele não abaixa. Estamos junto com ela. A outra frente é a gente colocar um PPP lá no Parque Tecnológico. Por conta de todos os parques. Isso tudo, pelo CGI, ele já viabilizou. O problema todo é que a fibra é do município, a fibra é do Estado, aí a universidade é uma área autônoma para receber o PTT, enfim, são essas burocracias que na hora que a gente pegar um vento favorável, do nosso lado está tudo pronto, dá certo. Entendeu, Protásio? Na hora que tiver um vento favorável, você fala que a gente dispara. Deixa eu reagir ao que vocês três falaram até agora e que me emociona. Em primeiro lugar, eu acho que a agenda é fundamental, a Maria-Luísa colocou. Eu acho que já temos que ter uma agenda. Se essa agenda não for colocada na mesa e apoiada, conhecida, aprovada por quem quer fazer parte, eu acho que é necessário. A segunda coisa que eu acho é que uma decisão como essa, ela muda muito comportamento, muda estrutura, muda decisões, muda a influência de estratégia das empresas, muda tudo. Você falaram em Petrobras, se a Petrobras entrar num processo como esse, ela, por si só, vendo uma vantagem, um ganho para ela mesma, em termos de eficiência, ela serve de âncora. O Porto está lá struggling, ou seja, brigando por uma referência de um posto de serviço para a área de tecnologia diferenciado de 5% para 2%. Caramba, isso já faz 2 anos que está dentro da área da vereança e já se falou de tudo, já se fez discussão, já passamos por, 4 ou 5 secretários dessa área. O que existe em termos de perspectiva nessa área é bárbaro. Eles pegaram 1.700.000 metros quadrados da área do porto e decretaram, teoricamente está no decreto, de que a gente vai ter lá uma chance de, ao colocar uma empresa, ela ter redução do imposto. O que eu quero colocar é que Niterói já faz isso, está entendendo? Niterói já cobra 2%. O que eu quero não é uma coisa extraordinária fazer alguma coisa nesse sentido, mas precisa ter essa decisão. Não virá que isso, no meu entender, até agora pode ser que mude, não virá por parte da área oficial, não virá pelo governo. Isso tem que vir pela sociedade. Aí eu acho que o papel da CESPRO é vital. Ou seja, essa bandeira a gente tem que fincar no chão e fazer com que esse negócio funcione. Eu me lembro, Márcio, você está lembrado quando a gente ia trazer um grande hospital para a área do Porto e que tinha já uma ação consequente. A oncologia, por exemplo, é um grande usuário de dados, informação, imagem, enfim, é tudo. Você imagina uma fibra ótica cruzando ali a parte da Bahia, chegando no Fundão, entendeu? Ou vice-versa, bota o PTT lá no Fundão e traz para cá. Ou seja, de repente, isso começa a ter outras determinações, que é o uso
do próprio transporte, da referência da frente portuária, com a própria área do quadro da Ilha Governador. Por que eu tenho que dar aquela volta toda, entendeu? E se eu tenho um possível barco interessado, frequente, melhor que ônibus, porra, saindo da frente da praia ali do Museu do Amanhã, porra, indo para... Eu fiz isso, eu peguei... Eu sempre pensei no Santos Dumont como um terminal do Galeão. São tão próximos. Não, é impossível a gente perder aquilo que já foi feito pela natureza. O cara da Uber, para ver se ele botava o Uber Bolt indo daqui. É justo. Eu gostaria, Márcio e Paulo, dar uma vozinha aí para o Alan, porque o Alan ele é um conhecedor do assunto e ele está cheio de vontade de falar, mas deixa eu falar. Não se alongue muito se puder falar. Deixa eu só... eu gostaria muito, mas só lembrar de uma coisa importante, que a gente termina às 6 horas, e eu queria que o Henrique desse uma visão geral sobre a nossa participação lá na LGPD e nas fake news, a tempo de 6 horas para a gente respeitar o horário. Então, por favor, Alan, seja bem breve aí na sua colocação, se for possível. Está mudo? Você está mudo? Você está sem áudio, Alan. Acho que já está normal. Pode falar. Não estou ouvindo o Alan. Consegue? Aparentemente você não está mudo. Henrique, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o final, então, em função desse problema técnico. E, Henrique, vamos fazer a pauta seguinte. Fala um pouquinho como é que está a questão da LGPD e atualiza a gente sobre como é que ficou, né? O fake news, só para a gente poder entender aí. Não, tá legal. Eu só fazer uma referência aí que foi falado antes sobre colocar mais PIX, quer dizer, o PTT do Rio é composto de PIX, né? Colocar mais PIX significa arrumar lugares em que haja interesse de redes se conectarem, quer dizer, a gente, quando fala em botar um PIX lá no fundão, a gente se esbarrou um pouco na dificuldade de ter lá provedores de redes, de empresas se conectando. Porque só faz sentido, do ponto de vista estratégico, botar um PIX, mais um PIX de uma geografia, se houver redes se conectando lá. Quer dizer, o PIX só ele não coloca rede, tem que ter algumas redes iniciais que possam dar partida. Tá? Essa é um pouco da dificuldade que a gente está tendo lá, acreditamos colocar ainda no fundão, foi essa. Agora, sobre LGPD. Deixa eu só para... Luiz, já que você quer uma agenda, marca uma reunião com a Cristina Pinho e vamos juntos. Pensei nisso, já que ele falou tantas vezes em grandes empresas Petrobras. Fazer o PTT para o uso da Petrobras. Sim, certamente. Pessoal, boa noite. Deixa então, o Alan voltou. Pode falar, Alan. Pessoal, o que acontece? Eu vi vocês falando aí sobre o PTT, e vocês sabem que eu sou um defensor dessa tese desde 2015, quando eu conheci aí pela primeira vez a CESPRO. Eu sei que existe aí uma coisa emblemática política, no sentido da gente dar algum sentido ao Porto Maravilha e até essa questão do parque tecnológico. Só que, assim, eu preciso conscientizar a todos vocês, tecnicamente, de que o PTT ele não é um jogo de bobos. Então, o que acontece? Não adianta a gente ficar aqui achando que a gente vai conseguir expandir o PTT, mas por trás disso há um interesse econômico muito grande. Por quê? Porque quem já está no PTT não tem interesse que o PTT seja expandido. Mas, Alan, você está dizendo que existe algum impedimento que outros entrem? Vai existir uma natural barreira para que o PTT seja expandido, porque as operadoras não vendem o transporte. Quando o Henrique faz a palestra dele e mostra os 504 participantes do Rio de Janeiro do PTT, aqueles 504, eles não estão fisicamente conectados ao PTT, mas estão através do modelo SIX,
que usa o transporte de alguma operadora. Ele não tem 504 fibras entrando dentro do PTT. Então, o que acontece? Quem é o transportador desses provedores até o PTT não quer que o PTT seja expandido, porque ele vai perder essa receita. Não é um jogo de bobos. Então, o que acontece? A gente primeiro, eu acho que precisa, entre nós aqui, né, que somos a CESPRO, somos já até conhecidos já aqui de uma longa data, a gente entender direitinho quem são os atores que têm interesse e os que não têm, para a gente saber o que a gente quer. Não adianta a gente querer ir para lugares que não vai haver interesse. Por exemplo, hoje, o melhor lugar para ter expansão de um PTT seria Baixada Fluminense e Zona Oeste. Por quê? Porque lá tem provedor regional que iria conectar fisicamente no PTT e não se utilizar de operadoras para fazer o transporte. Hoje, a maior conexão do PTT é na RJ2, em Del Castilho, aquele data center grandão. Lá os provedores chegam, porque lá é o mais próximo da Zona Norte possível. Quando rolou a implantação do PTT no teleporto, embora lá em 2015 eu fosse muito ávido por expandir o PTT, eu fui extremamente contra colocar o PTT, porque ali é o pior lugar para colocar o PTT. O PTT é um lugar onde as fibras entram. Então não dá para ter um lugar onde vai botar o PTT, onde o lugar para chegar a fibra é ruim. Porto Maravilha é proibido passar fibra por decreto-lei. Então não dá para botar PTT no Porto Maravilha. O Parque Tecnológico fica dentro de uma ilha. Não dá para passar fibra para uma ilha. Então, assim, a gente tem que colocar o PTT num lugar onde as fibras chegam. Se a fibra chega no PTT, o PTT cresce. O Rio de Janeiro tem 11 PTTs, conforme a palestra do Henrique. E também a minha confirmação lá. Só que desses 11, só 2 são efetivos, que é o RJ2 e o teleporto. O resto, tudo é data center privado. Então, o que acontece? A gente precisa pensar em telecom na cidade do Rio. A gente quer desenvolver a cidade. Né? A gente quer uma internet melhor para a sociedade. Então, a gente tem que fazer o jogo certo. No início do ano, quando assumiu o novo governo, toda vez que entra o secretário da Ciência e Tecnologia, eu fico de olho, né? Entrou Leonardo Rodrigues, eu fui logo conhecer ele para saber como é que não é. Eu expus esse assunto e claramente comecei a entender, acho que não vai rolar. Mas o que ficou uma sugestão minha? Qual foi a minha sugestão? E se vocês concordarem comigo, acho que esse caminho a gente podia seguir. Existe uma Faetec em Quintino, que é do governo do estado, é um excelente local, tem fibra ótica da Rede Nacional de Pesquisa, da RNP, é um lugar maravilhoso para colocar o PTT. Um pouco da atuação política do Henrique Faulhaber com o NIC, a gente coloca um PTT lá e a gente faz o nosso papel de expandir o PTT, colocar o PTT num lugar onde as fibras chegam e a gente melhora a internet. Isso seria, um primeiro passo para quem sabe chegar em Campo Grande, para quem sabe chegar no Niterói. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. O que você acha aí, Maria Luísa? Não, agora quem pode responder é o Henrique, e depois a gente vai continuar para falar de fake news, que é um tema também que muita gente veio aqui para ouvir. O Alan tocou em pontos importantes. Ele já tinha falado sobre a questão de não dá para você colocar um PTT, um PIX, né, num lugar onde não haja fibra nem interesse para se conectar. Eu acho que essa ideia de Quintino, eu não conheço lá a facilidade, mas o fato da fibra da RNP chegar, e a gente precisa desenvolver os polos econômicos fora do centro. Na verdade, é muito mal assistido, quer dizer, não sei para a iniciativa de provedores regionais, pequenos, etc., é muito mal assistida a zona oeste, mesmo a zona norte. Então, eu vejo com muito bons olhos, né, de ter outros locais que possam sediar esse encontro de rede, né, que
além desse ponto desse data center lá de São Cristóvão, né? E realmente uma coisa é o data center comercial, outra coisa é um ponto de interconexão de redes que seja aberto, né? Que seja neutro, como a gente chama, né? Então, eu acho que um fix neutro na região oeste o que a gente teria um caminho a ser explorado, com certeza. Agora, para falar um pouco de LGPD, antes de falar de fake news... O que você acha aí, Márcio? O que você acha aí para te fechar esse assunto do PTP? Eu acho que não é a pauta para a gente conversar. A gente pode agora fazer isso. Vamos continuar. Eu acho que aqui não é a pauta. Eu não sei, Luísa, você quer falar? Pode falar. Não, eu quero dizer que, como eu que lembrei a questão da agenda e ouvi a atribuição de tanta gente, exatamente podemos depois escrever essa agenda e ouvir e trocar mensagens dessa conversa, sem dúvida. Já foi um recado bem bacana que a gente recebeu aqui. Obrigada, Márcio, por essa oportunidade. Não, eu acho que esse ponto elementado sobre a agenda é importante, mas eu acho que não vai haver tempo de traçar essa agenda hoje, até a hora de terminar, né? Então, eu acho e nem o propósito a agenda tem que ser feita e você pode dirigir esse caminho dentro da CEF, ter o papel como presidente, fazer isso. O que eu acho, Luísa, é que você tem que organizar esses provedores para ver a voz do Alan ecoando nessa turma aí. Isso realmente é uma demanda, só que você precisa juntar esse pessoal, porque o Alan é meio sozinho na CESPRO, né? É uma pena, a gente falou com ele. Não, então, é isso que eu estou falando. A agenda a gente vai construir depois. Então, a gente deu o passo à frente, falou a respeito, agora a gente vai reunir e fazer essa agenda dentro de casa como um dever. Eu acho que sim. Eu acho que esse assunto é um assunto de uma reunião de 1 hora ou mais, eu acho, para poder destrinchar esse assunto. Acho que ele vem falando de algumas coisas, mas depois tem mais o que fazer. Só para poder terminar aí com que o primeiro LGPD e depois fake news. LGPD, a gente está numa situação estranha, né? Porque a gente aprovou uma lei, que é uma lei que a gente considera que é boa, foi aprovada com consenso aí da sociedade, da setor empresarial e acadêmico, do setor, governo, etc., que é uma lei boa, mas que carece de uma coisa muito importante, que é a formação da autoridade, que seria a Agência de Proteção de Dados Pessoais. Sem essa autoridade formada, ela vai estar ligada à Presidência da República, né? Isso está definido, mas tem que nomear os diretores e formar o corpo da agência. Não é uma agência muito grande. A gente deve ter 40 pessoas, talvez isso, né? Na verdade, está parado. Então, foi adiado para fevereiro, né? Mas eu acredito que, pelo andar da carruagem, não vai entrar em fevereiro, vai entrar mais no final do ano, e dependendo da autoridade, porque não dá para botar a lei em vigor, cria uma insegurança jurídica, um problema muito grande para a sociedade, você botar a lei em vigor sem ter as regulamentações que a autoridade tem que fazer. O comitê gestor tem um assento, não na autoridade, mas no conselho que é consultivo da autoridade. A gente vai ter um papel na lei, na formulação da lei, como também em articulação com as pessoas da sociedade, mas a gente vê com preocupação em ter uma lei boa e não ter os instrumentos e mecanismos para poder implantar a lei, principalmente porque essa lei depende muito de um trabalho de educação em relação às empresas e às próprias pessoas que são proprietárias de dados pessoais, sobre como lidar com esse assunto, né? E essa parte de educação é uma das principais tarefas da autoridade, da agência, que ainda não foi criada, né? Mas um pouco sobre fake news, a gente recentemente aí teve está acontecendo no Senado, no Congresso, uma quantidade enorme de projetos para criminalizar fake news. 15 dias atrás, na nossa reunião online, a gente fez um pedido ao Senado para interromper, para não ir para a votação, porque o assunto não estava discutido suficientemente, tem várias variantes em relação à liberdade de expressão, a quem controla, qual o papel
qual o papel das plataformas em relação a isso. Então, a gente acha que é um tema importante, né, que talvez tenha que ser regulado ou autorregulamentado, como é o APA fez, né, mas não pode ser resolvido isso de afogadilho, né, tem que ser resolvido com mais discussão. A gente, assim como outras entidades, conseguiu parar o processo. Não sei por quanto tempo, mas a nossa expectativa é que esse processo tenha audiência pública e que tenha uma discussão para a sociedade para que a gente se proteja contra crimes, né? Na verdade, são crimes comuns, né? Calúnia, injúria, ameaças, tal, que são feitas através da internet, de uma forma que seja coerente, que seja harmonizada com as práticas internacionais, né? Porque a internet brasileira faz parte da internet global. Não é você botar regras aqui no Brasil, né, tipo, para acessar uma rede social tem que ter CPF, porque a pessoa vai entrar pelos Estados Unidos, qualquer outro país, pelo Paraguai, pelo Uruguai, que não existe CPF. Então, através de redes privadas virtuais, né? Tratando aí de criar uma regra aqui que não seja harmonizada com as práticas internacionais e precisa das plataformas junto para discutir como fazer isso. Enfim, é um tema complexo que a gente está querendo que seja discutido com mais calma, a gente ter uma lei criminalizando o uso da rede para esses objetivos aí. Dá licença, Márcio e Henrique, nós tivemos no Conselho de Administração da CESPRO e o Roberto Maia fez um comentário, fez um parecer a respeito de fake news que eu achei bastante interessante. Por que não é um crime comum você fazer calúnia no âmbito das redes? Porque mais gente é atingida dessa mentira. E aí ele mesmo sugeriu, e eu achei bastante interessante, que houvesse uma mudança da lei em que a punição estivesse proporcional ao número de pessoas atingidas pela mentira. Em que não haveria necessidade, talvez, de mudar a lei, mas não seria apenas uma calúnia que você fala a respeito com uma pessoa, com duas, com um pequeno público, mas alguma coisa que tenha uma repercussão muito maior, porque, na verdade, a sociedade como um todo é muito prejudicada com mentiras, né? Ninguém quer mentira. Qualquer sociedade, não é no Brasil isso, é no mundo inteiro, e não é por causa de um político ou um outro político. A mentira é ruim desde que o mundo é mundo. Sabemos que as pessoas mentem, mas sabemos que é ruim. Então, a punição talvez seja proporcional à capacidade dela de se propagar. Eu acho que isso é positivo, a ideia, e talvez a gente pudesse fazer um pleito disso sem a necessidade de uma lei específica para fake news. Na verdade, essa é uma das teorias, assim, até por isso que não tem lei de fake news na Europa, né? Eles adotaram a autorregulamentação e se entende que os crimes que são praticados pela rede são crimes comuns, né? É claro que as multas aplicam. Quando você calunia em grande escala, né, você deveria ter uma modificação na pena. Agora, esse é um assunto bastante complexo. Eu acho que a função lá que o pessoas fazem tem que, por consenso, que esse assunto tem que ser levado para a discussão mais ampla, que não dá para aprovar uma lei assim correndo. É verdade, isso aí dá muito papo aí para a gente, né? Agora, então, eu acho que a gente já chegou são 6h08, né? Todo mundo tem uma agenda de reuniões e de compromissos muito apertada, né? Porque o tempo de deslocamento diminuiu muito. Então, o pessoal tem uma reunião atrás da outra. 10 eventos por dia. Paulo, que eu não vejo há 90 dias, eu estou doido para dar um abraço nele. Pô, não tem nada para falar, Paulo? Você está calado? O que houve? Não, eu estou só esperando. Ele está aguardando o Cities of Tomorrow, que ele vai participar. Não é isso, Paulo? Eu acho que a conclusão que vocês fizeram, eu acho importante, porque é o homework, né? Eu acho que essa agenda é fundamental. Ela pode cobrir cada uma delas, um desses 3 itens que vocês colocarem em mesa, porque vale a pena. Eu tô à disposição. Inclusive, a Melissa já me botou para trabalhar, para arranjar um palestrante. Eu tive que arranjar um palestrante. Melhor que você? Bom, eu diria a você o seguinte, ele toma conta da... É um cara legal para a gente conversar, inclusive. Aproveitar e fazer uma conference com ele,
num determinado dia. Acho que vai despertar muito interesse. A Maria-Luísa vai conhecê-lo, porque a gente vai fazer parte desse programa, mas ele hoje é o coordenador da área de cidades inteligentes da Europa, da Comunidade Econômica Europeia. É um português, e é um cara espetacular, porque ele está em Bruxelas, né, mas fala a nossa língua, então vamos explorar ele um pouquinho. Que bom, é um barato, né? Quando vai ser, Luísa? O Cities of Tomorrow vai ser no dia 30 de junho, 1º de julho e 2 de julho. Vão ser várias sessões, vai ser fantástico. Primeira vez que o Cities of Tomorrow tem 3 dias. Bom, boa ideia, quem deu essa ideia de fazer em 3 dias. Ô, Henrique, muitíssimo obrigado aí pela presença e pela tua disposição sempre em ajudar a gente e ser um canal para a gente. Luísa, valeu o espaço aí. Protásio, valeu ter aparecido. Turma toda, a gente... Quinta-feira que vem tem de novo um outro encontro. Eu nem sei o que é o encontro que você arrumou aí. O tema é sobre esportes. Vamos ter a Bianca Gama Pena, que é uma professora da UERJ, e ela é a gestora do E-Museu. Então, ela vai apresentar o E-Museu, o Museu do Esporte. E vai ter aqui também representantes do esporte brasileiro, e vamos falar de esporte em tempos de pandemia. Não, toda essa questão virtual. É games eletrônicos ou é esporte em tempo de pandemia? Esporte real e esportes eletrônicos. Vamos falar de tudo. Ah, que bom. Beleza, então. Tá bom. Se vocês tiverem algum assunto, preparem a pauta antes para a gente poder dar vazão a todos e não ficar desconfortável e algum assunto não poder ter tratamento que merece. Beleza, pessoal. Super obrigado, Henrique. Valeu demais, como sempre. Tchau, gente. Muito obrigada a vocês. Tchau, Ronaldo. Tchau. Obrigada.